Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. Aqui o nosso objetivo, você já sabe, é encontrar unidade na diversidade. E hoje, mais uma vez, eu vou ter a honra de receber um cara incrível, um grande amigo que eu amo muito, pastor Manu Mesa Barba, nosso professor aqui da escola também de liderança. Seja bem-vindo mais uma vez, Manu. Uma honra te receber aqui de novo. Obrigado, Marquinhos. Sempre muito bom estar com você, estar com vocês aqui na Hebron. Muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estar mais uma vez com vocês. Sim, você gostou desse negócio de podcast. Gostei. É bom demais, que a gente vai falando, vai desenvolvendo. Eu tenho certeza que você também aprende alguma coisa com a gente, com um coração que a gente foi desenvolvendo com o tempo de ministério e tudo mais, as coisas que a gente vai aprendendo, né? Mas, Manu, você já no outro podcast falou de você, já falou da sua história, contou o seu testemunho. Se você ainda não assistiu o podcast do pastor Manu, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo, então você assiste lá e aproveita também para deixar o seu like, comentar alguma coisa, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje vai te abençoar muito. Mas, Manu, você hoje está dando aula de oratória, né, na nossa escola de liderança. A gente está nesse último módulo aí fechando. E eu queria hoje que a gente falasse um pouco sobre o falar em público, né? E aí, quando a gente conversava para decidir essa questão do que a gente ia falar nesse podcast, a gente falou, né, do falar em público. Eu fui pesquisar sobre a questão do falar em público e eu vi que hoje já é aceito entre os especialistas que o maior medo da humanidade é o medo de falar em público. O que você tem a dizer sobre isso, né? Realmente, há muito tempo o medo de falar em público já figurava entre os maiores medos. Medo da morte, que geralmente está atrelado a avião, a altura. Sim. Na verdade, a pessoa não tem medo do avião nem da altura, ela tem medo de morrer, né? De cair daquela altura, do avião cair e, consequentemente, morrer. Então, avião, altura, algum animal assim peçonhento, sim, aranha, cobra, e falar em público. Esses sempre foram os maiores medos da humanidade. Sim, e o que você acha assim que causa muitas vezes esse medo nas pessoas assim de falar em público? O que você acha que é a causa? Cara, é muito subjetivo, né? Acho que a pessoa que morre de medo de falar em público, acho que nem ela sabe explicar direito porque ela tem tanto medo. Mas eu penso que está mais ligado à insegurança. Sim. Quando você fala em público, principalmente para um auditório, um grande público, você está exposto. Então é aquele negócio, é como você bater um pênalti, né? Você pode virar o herói, mas também você pode virar o vilão. Sim. Então, só perde pênalti quem bate pênalti. Então, da mesma forma, só erra, só fala alguma coisa errado e se prejudica quem se dispõe a falar em público. Então, acho que o maior medo está ligado a essa insegurança do ser humano de se expor e de fazer alguma coisa errada na frente de um grupo de pessoas e qual o desdobramento daquilo. Sim. Então, eu acho que parte daí o medo. Então, para a gente já começar a tratar esse medo em quem vai assistir esse podcast aí, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por isso. Eu queria que você hoje é um especialista em oratória, você tem um conhecimento, também tem a questão de você sabe lidar muito bem com falar em público. Eu queria que você contasse como é que foi, talvez, a sua primeira experiência no falar em público e uma experiência que você falou, caraca, hoje eu errei, né? Só para o pessoal entender que nós também erramos, né? Então, cara, eu nunca fui de falar em público, assim. Eu sempre fui muito fechado, dificuldade, assim, até de relacionamento. Naturalmente, eu sou um cara fechado, né? Não diria que eu sou tímido, mas eu sempre fui assim mais reservado, mais antissocial, uhum, sabe? Nunca tive essa facilidade de conversar, de relacionar e principalmente de falar em público. Sempre tive também essa insegurança. E isso chegou na minha vida por causa da vocação, por causa, sim, do evangelho, da igreja. Então a igreja, ela é um grande celeiro de talentos e de moldar talentos, uhum, na área da música, né, em várias outras áreas. Um amigo meu que trabalha numa empresa muito grande,
ele teve lá uma palestra, um treinamento, e ele disse que recebeu a informação de que a maioria das pessoas que são bem-sucedidas na vida, seja qual for a área, é porque a maioria delas tem facilidade de falar em público, facilidade de relacionamento, facilidade de conversar. Então, está atrelado, um certo tipo de sucesso, está atrelado a essa capacidade. Eu nunca tive essa capacidade, não é natural, eu não nasci assim, eu fui desenvolvendo. Então, a primeira vez que eu tive a oportunidade eu estava novo, quase recém-convertido, e na Igreja Batista, há um tempo atrás, hoje ainda tem, mas hoje bem menos, tinha um negócio chamado União de Treinamento. Funcionava assim, todo domingo, às 18 horas, as pessoas iam para a igreja, o culto geralmente começava às 7h30, e aí as pessoas iam 18 horas para a igreja e tinha essas união de treinamento. Então os homens iam para uma sala, as mulheres e os jovens, adolescentes, então chamava Unijovem, que é a união de treinamento para o jovem. E ali nessa união de treinamento a gente aprendia a apresentar o plano de salvação para as pessoas, a gente aprendia como evangelizar, como pregar, como dirigir um culto. A gente tinha um estudo bíblico ali, sabe? Sim. Então, nessa união de treinamento, logo depois que eu converti, eu era adolescente, então tem duas coisas que aconteciam na Igreja Batista na década de 90, que eram muito fortes, que é essa união de treinamento e os embaixadores do rei, para as meninas mensageiras do rei. Então, meninos de 9, se eu não me engano, de 9 a 17 anos, os meninos embaixadores, as meninas mensageiras do rei. Então, eram reuniões que tinham um conselheiro, e ali você aprendia alguns princípios. É uma espécie de escotismo. Sim. Sabe? O escotismo, né, americano, aquela ideia do escoteiro, que aprende alguns princípios, a disciplina e tal. Lá na gringa é muito comum essa coisa dos camps, dos acampamentos. Então o povo vai para um sítio, se retira e faz essa coisa do escotismo, né? Aprende um hino, bandeira, não sei o quê, disciplina, hierarquia, alguns princípios. Então os embaixadores funcionam mais ou menos com essa metodologia. É como se fosse um escotismo gospel, assim, sabe? Onde você tem um hino oficial, você tem princípios, você tem que fazer algumas atividades, então tem um negócio chamado serviço real. Então, naquela semana, você tem que fazer alguma coisa que é um serviço real. E aí, no próximo encontro, você traz para o conselheiro aquilo que você fez. Então, sei lá, eu ajudei uma senhora a atravessar a rua, eu carreguei a compra de alguém, eu lavei a louça para minha mãe, alguma coisa que você fez que demonstra que você está querendo servir a alguém e tal. Então, nessa dinâmica de embaixadores, que eu peguei só um pouquinho, que eu converti com 16 anos, então com 17 participei de algumas coisas e também da união de treinamento. Então, a primeira vez que eu falei para um grupo de pessoas me ouvirem foi nessa união de treinamento, quando o líder chegou e disse, olha, semana que vem você vai dar uma palavra. Escolhe aí um versículo, pense em alguma coisa e você tem 5 minutos para dar uma palavra para o grupo. De vez em quando ele escalava alguém assim para dar uma palavra. E aí, cara, foi tenso. Eu fiquei nervoso, minha perna tremia, minha boca secou. E eu falei lá, entendeu? Para mim tinha sido péssimo, assim, horrível. Eu falei, cara, nunca mais eu quero fazer isso. E aí depois que terminou, e aí tinha uns 15 minutos ali entre a Unijovem e o culto, né? A gente foi descendo da sala para ir para o culto, e aí uma menina chegou para mim e falou, nossa, Manu, como Deus te usou, falou comigo, muito obrigado. Nossa, que bênção, você fala muito bem. Aí eu falei, cara, não é possível. O que essa menina ouviu? Ela não ouviu o que eu falei, não é possível, foi muito ruim. Então, naquele dia ali, eu entendi, eu falei, cara, que doideira isso, né? A gente fala, mas não é a gente que está falando, porque eu falei muito mal, mas eu falei da Bíblia, então aquilo tocou aquela menina de alguma forma. E aí, beleza.
E, de vez em quando, eu tinha essas oportunidades, sabe, na Unijovem, que foram muito poucas também. Aí depois eu fui para São Paulo, tal. Aí depois eu voltei para Volta Redonda, conheci a Ana Paula, nós casamos. Depois eu mudei para Guarapari. Quando eu cheguei em Guarapari, nós fomos congregar na igreja mais perto da nossa casa, que era a Igreja Batista em Meaípe. Era uma igreja nova, recém-organizada, tinha em torno de 5, 6 anos de idade como igreja. E era uma igreja assim, com muitos neófitos, era uma igreja pequena, uma igreja de bairro. Então eu tive muita oportunidade de me envolver, de participar. E aí logo que eu cheguei, participando de oração, participando de culto no lar, que eu sempre fui fominha de participar de tudo que tem na igreja. Aí um dia, cara, uma irmã me pediu para orar. E aí, inclusive, eu estava junto com a Ana Paula, e aí eu orei naquela reunião. E aí a Ana Paula achou estranho e ela achou bonito. Depois ela chegou em casa, nossa, amor, você orou tão bonito. Aí eu, como assim orou bonito, né? Aí ela, nossa, você falou umas palavras e tal e tal. Aí eu guardei aquilo. Passaram alguns dias, uma irmã que era líder do Ministério de Evangelismo, ela coordenava os cultos nos lares. Que a ideia era fazer o culto no lar de uma pessoa, a pessoa convidar os vizinhos, parentes, sim, amigos, e ali fazer um culto e rolar ali o evangelismo e tal. Aí essa irmã, cara, a irmã Elizabeth Scheidegger, ela, lá da Igreja Batista Meaípe, ela é de lá até hoje, e teria um culto no lar da casa do irmão Elias Teixeira, um diácono da igreja, uma família muito querida. E aí, cara, a Beth chegou para mim e falou, Manu, vai ter o culto lá na casa do seu Elias, eu queria que você pregasse. Aí eu falei, oi, eu pregar? Ela, você pregar, porque eu já vi você orando, já vi você conversando com os meninos, e você fala bem e tal. E eu falei, não é possível, não sou eu, né? Aí eu falei, tudo bem, tal. Aí eu, peguei lá um papel, fui na Bíblia, preparei aquele sermão temático, que geralmente é o mais fácil e sai natural, né, para quem está começando. E não lembro direito o que eu preguei. Eu sei que eu falei alguma coisa sobre renúncia, abandonar, deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, né? Sim. Mais ou menos sobre isso, de deixar algumas coisas para poder seguir a Cristo. E aí eu usei alguns textos e tal. Falei ali de 5 a 10 minutos. E aí, novamente, eu fiquei muito nervoso, com a boca muito seca. E eu lembro que eu naquela primeira oportunidade, eu já identifiquei que eu tinha uma questão de repetição. Tem gente que faz o né. E a minha repetição era, então, irmãos. E aí eu falava, então, irmãos, não sei o quê, então, irmãos, então, irmão. Quando eu falei a terceira ou quarta vez, então, irmãos, eu já me toquei. Falei, cara, eu estou repetindo isso toda hora. Sim. E aí eu já fiquei nervoso, porque eu falei, como é que eu vou me policiar para não falar mais então, irmãos? E aí eu fui ali, cara, e foi horrível. Para mim, na minha perspectiva, foi horrível. E mais uma vez, terminou o culto, aí rolou aquele cachorro quente, papo vai, papo vem, os crentes comendo e conversando. Aí um grupo de irmãos se aproximou de mim, Manu, não sabia que você pregava, cara, que pregação maravilhosa, nossa, Deus falou comigo, nunca tinha percebido isso e tal e tal. E eu fiquei olhando e falei, cara, o que essa galera está ouvindo? Porque eu não falei assim, né? Não falei assim bonito, bom. E aí, mais uma vez, eu me conscientizei, cara, esse negócio de pregar é diferente de fazer um discurso. Sim. Então, assim, eu sei um pouco de oratória, mas tem a questão da homilética, que é a oratória voltada para a igreja, para o sermão, para a pregação. E essa é a parte que eu mais gosto, que eu mais estudo, que eu mais conheço. Então, assim, eu fui ali, cara, logo no início, percebendo isso, que quando se trata de pregação, não está muito em jogo a qualidade da oratória do pregador. Sim. Claro que com boa oratória vai ajudar, mas é a questão de Deus misturar as palavras dele com as nossas palavras. Sim. E a gente está falando e Deus também está falando com as pessoas. Sim. Então aquilo ali abriu para mim um novo horizonte de que, poxa, eu não preciso ser tão bom orador. Eu posso abrir a Bíblia e se eu falar da Bíblia, ainda que eu não fale muito bem, Deus vai falar com as pessoas.
isso me animou. Uhum. E aí eu comecei a estudar mais, a me preparar mais, né? Fui buscando mais conhecimento, grudei nos meus líderes, nos meus pastores, fui aprendendo, ouvindo muita mensagem. Aí eu comecei a ouvir, já analisando como que esse cara está pregando, como é que ele preparou aquilo, né? Ele dividiu em alguns tópicos e tal. Então eu fui ali já... Toda vez que eu ouvia uma pregação, eu ouvia Deus falando comigo, mas eu também já comecei a perceber como que os pregadores faziam para entregar o sermão. Então, na hora de preparar, ele pesquisou, porque ele falou o significado daquela palavra. Pô, então, da próxima vez que eu for pregar, eu vou pesquisar o significado da palavra para falar também. Eu fui muito, assim, intuitivo no início, sabe? Uhum. E aí eu tenho uma caixa, assim, enorme, com vários esboços que eu fazia à mão, com uma agendazinha que eu tinha, e eu guardei vários, assim, e eu sinto alegria porque foi ali que eu comecei. Sim. E fui muito sozinho, assim, tateando e por intuição aprendendo. Mas depois eu fui para o seminário. Em 2008 eu entrei no seminário. E o seminário que eu fiz tinham 3 homiléticas. Homilética 1, 2 e 3, onde ia, né, avançando ali. E aí, quando eu comecei a estudar homilética, quando eu vi que existiam técnicas, métodos, maneiras e ferramentas de você preparar e pregar melhor um sermão, aí, cara, foi amor à primeira vista. Aí eu comecei a ler os livros de homilética, comecei a aprender, né, a identificar os tipos de sermão, como preparar, como fazer. Aí foi um caminho sem volta. Aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais, a ler e investir nessa área, ouvir muitos pregadores já com a perspectiva da homilética, para identificar que tipo de sermão o cara prega, como é que tem que ser, o uso da ilustração, e introdução, a importância, né, do desenvolvimento, da conclusão e tal. Aí pronto, aí eu me apaixonei, me lancei de cabeça. Então foi mais ou menos assim. Entendi, que massa, que história incrível nessa questão da fala em público, porque, assim, eu lembro a primeira vez que eu preguei mesmo, a primeira vez que eu falei na frente foi um desastre, porque às vezes a gente planeja um negócio da mente, aí a gente não consegue, a entrega do sermão não é tão boa quanto você imaginou na mente, você acha que você falhou, né? Mas Deus fala com as pessoas, como você falou, quando a gente prega a palavra. E aí, quando você falava, eu lembrei do sermão de Jonathan Edwards, né? Que não foi uma entrega excelente, é claro que a cultura era outra, né? O sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, mas que terminou o sermão e Jonathan Edwards e a galera tava todo mundo agarrado nas pilastras da igreja com medo de ir pro inferno. Mas eu lembro a minha primeira experiência, eu escrevi até as risadas que eu ia dar no esboço, cara. Tipo, escrevi tudo que eu ia falar, entendeu? Ó, nesse momento você chama fulano para fazer a ilustração e tal e tal. Cara, mas é assim, e eu lembro que eu passei por um tempo em que eu me sentia muito inseguro, né, nas minhas pregações e tal, nas palavras, quando eu recebia a oportunidade. Qual a dica você daria para lidar com essa insegurança, assim, e ir mesmo sem... Então, eu também mando muito mal, direto, assim, eu fico muito insatisfeito. Agora, uma coisa curiosa é que sempre acontece. Toda vez que eu desço, assim, frustrado, decepcionado, caramba, hoje eu mandei muito mal, caraca, não consegui, cara, como que eu não cheguei naquilo, eu falhei no time, nossa, eu viajei, eu fiquei rodando na mesma coisa, fiquei explicando demais um negócio, gastei muito tempo, depois, entendeu? Eu tenho muita crise com esse negócio de passar do tempo, eu sou também muito prolixo, quando eu vejo eu já passei, aquela crise, cara, eu sei isso, eu dou aula disso, como que eu não consigo fazer? É tenso mesmo, é tenso, acontece. Então, geralmente, quando eu sinto que eu mandei muito mal, parece que é Deus, assim, sabe? Dando uma motivação, um incentivo. Mas, absolutamente, todas as vezes que eu fico muito frustrado, assim, nossa, hoje foi um desastre, sempre tem um feedback de alguém assim, nossa, pastor, essa palavra foi para mim, Manu, o que foi aquilo que você falou? Cara, eu estava para tomar uma decisão e hoje eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu falo, gente, não é possível, cara, foi muito ruim. Então, assim, eu me lembro, por exemplo, o sermão que a minha esposa se converteu, Ana Paula.
a nossa igreja estava sem pastor e a gente recebeu um seminarista. Cara, o seminarista levou um notebook, estava naquela moda de pregar com notebook, era meio novidade e tal. O cara levou o notebook, botou no púlpito e o notebook não ligava. Nossa. Não ligava, e tomada, carregador, e pluga, despluga, tenta outra tomada, e não liga. Cara, o menino foi ficando nervoso, e ficou ali aqueles 10, 15 minutos, a igreja esperando, e o cara lutando com aquele notebook, um irmão ajuda, outro irmão ajuda. E eu olhando e falando, misericórdia, onde vai parar isso, cara? E o cara fechou o notebook e disse assim, irmãos, eu aprendi no seminário que quando a gente for pego de surpresa, é para a gente abrir em Tiago e ler, porque Tiago é mais fácil de pregar. Você acredita, Marquinhos? O cara fechou o notebook, pediu uma Bíblia emprestada. Nem Bíblia te levar. Abriu em Tiago, leu um texto, cara, e falou assim por uns 10 minutos, um negócio sem pé e nem cabeça. Eu sei que uma ilustração que ele usou foi assim, irmãos, no inferno tem um demônio chamado nada a ver. Essa é clássica. Tudo que você for fazer e você pensar, isso não tem nada a ver, é esse demônio que tá... Cara, pensa num negócio sem nexo, nonsense total. Quando o cara parou de falar, Ana Paula estava em lágrimas. Em lágrimas, cara. Hoje eu entendi. Já era membro da igreja, batizada, ministério de recepção, mas não tinha ainda, sabe? Não se convertido mesmo. Aquela experiência real e profunda com Jesus, ela não tinha. E eu, como marido, sabia que não tinha. Mas, enfim, a gente vai tocando a vida. Cara, nessa noite, ela se debulhou em lágrimas, as escamas caíram mesmo, ela começou a perceber, cara, a questão espiritual. Caramba, eu tenho que falar com meu pai, com a minha mãe, com todo mundo, agora eu não tenho mais vergonha de Jesus, agora eu entendo o que a Bíblia diz, não sei o que e tal, e tal. E realmente foi uma virada de chave, assim, muito importante para ela e para nós, como casal, como família, e foi a partir daí que a minha vocação foi sendo mais desenvolvida e eu fui sendo mais empurrado por Deus para o ministério e foi muito, muito interessante. E isso me marcou muito, assim, cara, o cara não falou nada com nada, sabe? Mandou muito mal. E Deus falou com ela, cara, e ela teve uma experiência, entendeu? Então, o conselho e a dica que eu dou para quem tem medo, para quem tem insegurança, cara, vai e faz. Faz o seu melhor. Você não precisa ser melhor do que os outros. Faz o seu melhor. Então, se você está começando, o seu melhor vai ser com a boca seca, a perna tremendo, não vai passar de 5, 10 minutos. Normal, é isso mesmo, está tudo bem, vai lá e faz. E aí o feedback é que vai, sabe, olha, Deus falou comigo, ó, que foi uma bênção, Deus te usou e tal. Então, esses feedbacks, eles vão alimentando a vocação da gente. Porque se a gente prega e o feedback é zero, Deus não está falando com ninguém, Deus não está tocando em ninguém, ninguém está te dando esse feedback. Cara, foi bênção. Então você precisa repensar a sua vocação. E não só com relação à pregação, com relação a tudo que você quer fazer no reino de Deus. Se o que você está fazendo não tem um feedback do corpo de Cristo, isso está edificando, isso está salvando, isso está transformando, isso está tocando. Então, esse feedback, a resposta da igreja, eu acho que é a maior evidência da vocação de uma pessoa. Seja ela qual for. Se você faz uma coisa e o corpo de Cristo é edificado e te dá sinais de que aquilo é importante para o corpo, então continua, é por aí mesmo. Você vai melhorando, vai ganhando mais experiência, né? Mas vai, com esse feedback. Eu falo até uma frase que é o seguinte: não existe ministério sem convite. Ou seja, se as pessoas estão te convidando para fazer aquilo, seja o que for aquilo, entendeu? Ah, você fica com as crianças para mim porque você leva jeito com criança, porque quando você está com as crianças é uma bênção e tal, e tal. Ou seja, se alguém está te convidando para fazer algo no reino de Deus, é bem provável que aquilo seja a sua vocação.
Porque não existe um ministério sem convite. Eu tenho muita dificuldade, inclusive, com as pessoas que ficam pedindo oportunidades. Ah, me deixa cantar, me deixa pregar, me deixa orar, me deixa fazer tal coisa. Cara, eu deixo. Mas assim, se é ministério, se é vocação, ninguém precisa oferecer. É como o corpo. Então eu estou com sede, o corpo pede água. Sim. A boca vai ficando seca, eu vou sentindo falta da água e o meu corpo pede a água. A água não precisa ficar se oferecendo para mim. Eu vou sentir a necessidade dela. Então, se o corpo tem uma necessidade, o corpo vai manifestar essa vontade. Precisamos disso. À medida que eles reconhecem a necessidade e te convidam, você entende, então é para isso que eu nasci. Sim. Então essa é a minha vocação, servir ao corpo de Cristo nessa área. Sim. Então essa é uma dica também, sabe? Se ninguém te convida, repense. Se você tem que ficar oferecendo, se você tem que ficar brigando, as pessoas que ficam disputando, né? Quem vai cantar mais, quem vai cantar no domingo, ou na terça-feira, ou no culto que é mais cheio, mais vazio, etc. Essas disputas, elas não têm nada a ver com a vocação. Sim. Porque o vocacionado, ele reconhece qual é o papel dele, qual é o lugar dele, qual é a necessidade que o corpo de Cristo tem, e Deus vai suprir através dele. Sim. Então isso não gera crise, facilita muito. Porque o fardo de Jesus é leve. Sim. O jugo é suave e o fardo é leve. Então eu vejo muita gente querendo fazer a obra de Deus, mas de maneira pesada, porque está fazendo na força do braço. E aí realmente fica pesado, porque é o seu fardo. Você quer fazer. Mas quando você faz o que Jesus te chamou para fazer, a igreja vai sentir a necessidade, vai te chamar, e aí você vai fazer de maneira leve. Por quê? Porque não é mais o seu fardo. Sim. Agora é o fardo de Jesus. Então, pode me botar para pregar de manhã, de tarde, de noite, igual antibiótico, de 8 em 8 horas, todos os dias da semana. Eu vou pregar com a mesma paixão, com o mesmo sorriso, com o mesmo brilho no olho, para 6 ou para 6 mil. Sim. Não importa a quantidade, o lugar, o tempo que me dão, porque se eu estou recebendo um convite, é porque essa é a minha vocação para servir ao corpo. Então esse fardo se torna leve. Nossa, como que você consegue pastorear a igreja, pregar na igreja, e ainda pregar fora, e viajar, e dar aula, e fazer isso, fazer... Eu consigo porque o fardo é leve. Sim. Porque é uma necessidade que a igreja tem. Manu, vem aqui dar uma aula para a gente no seminário. Então, quer dizer, isso é minha vocação. O corpo de Cristo está sentindo necessidade de aprender e Deus tem me capacitado para ensinar. Então, eu estou ali no Efésios 4:11, naquele último do pastor e mestre. Poimenas cai didáscalos. Eu vou cuidar e ensinar. Sim. Enquanto eu cuido, eu ensino. Enquanto ensino, eu cuido. Então, eu não fui chamado para apóstolo. Eu não sou desbravador. Eu não sou plantador de igreja, eu não sou missionário que vai, que começa, o enviado, que é a ideia do apóstolos no grego. Eu não sou o profeta, o cara assim diz o Senhor, e pai, pé e tal, o cara, né? E esse cara que bate, que exorta, que não sou esse cara. Embora, de vez em quando, como pastor, a gente precisa exortar. Sim. Mas essa não é a minha vocação específica, de trazer algo de Deus para aquela comunidade, com relação até ao futuro também, a veia profética. Eu não tenho essa. Eu não sou o evangelista, sabe? O cara que vai, que tal, e vai botando para dentro com facilidade. Eu não tenho, não é o meu dom. Então, assim, Manu, vamos lá para a África? Cara, vou não, velho. Vai lá. Manu, vamos fazer tal. Cara, não vou. Vamos plantar uma igreja em tal lugar, começar do zero, assim. Cara, não vou, cara, não vou. Muito obrigado, não vou. Por quê? Porque eu sei qual é a minha vocação. Sim. Eu só me senti pleno e realizado quando eu me encaixei naquilo ali. Isso. Então o meu negócio, o apóstolo vai desbravar, vai começar, o profeta vai bater em todo mundo, alguns vão se arrepender, o evangelista vai botar para dentro, aí eu vou pegar a galera que já está dentro e vou cuidar e vou ensinar. Sim. Cuidar e ensinar, ensinar e cuidar. Então é ali que eu me encaixo. Então não tenho crise. Então, quando eu vejo um missionário falando do campo, eu fico mal, eu fico, caramba, eu acho que eu nem sou crente. Mas aí eu logo me lembro, cara, essa é a vocação do cara, não é a minha. Sim. Se eu botar esse cara aqui para cuidar de uma igreja local, vai ser um desastre também.
Então, cada um na sua, e isso evita muita crise, muita frustração e muitos problemas que as pessoas têm, que é não entender qual é o chamado e não ter convicção de qual é o seu dom específico. Sim. Isso ajuda muito. Sim, é interessante algo que você falou assim, você não tem que ser melhor do que ninguém quando você fala. Eu acho que um dos piores inimigos do ministério, do chamado e até do falar em público é a comparação. Sim. Né? Então eu ouço muito um pregador que eu gosto muito, então eu quero pregar igual a ele. Aí a gente precisa diferenciar a influência da cópia. Né? Então eu tenho pregadores que me influenciam no estilo de pregar, na forma como pregam. Por exemplo, você foi um cara que me influenciou muito na pregação expositiva, e a pregação expositiva para mim é viciante, eu só sei pregar assim agora, eu não sei pregar de outra forma. É uma cachaça mas, assim, mesmo, vicia, gente. Vicia demais. Nossa, pai, eu vou tentar pregar um temático, eu não sei nem por onde eu começo. Que tema que eu coloco aqui? Agora você pega, lê o texto, desenvolve já. Para mim foi... então eu só sei pregar assim hoje. Mas, assim, foi uma influência, mas eu não vou copiar o jeito que ele fala, vou copiar as palavras que ele usa, porque eu acho que o mais importante no falar em público é ser você mesmo. Sim. Sabe? Porque eu acho que quando a gente tenta ser outra pessoa, a gente está falando que o que Deus entregou para a gente não é bom para aquilo que Ele quer que a gente exerça. Exato. Né? Então, assim, a importância de você ter influências, boas influências, claro, mas não copiar ninguém, né? Para não ficar um negócio... Exatamente. Quando a gente está começando, em qualquer coisa, é normal você começar imitando quem te inspira, quem é sua referência, Sim. quem te influencia, em qualquer coisa. Música, esporte, seja qual for a atividade. Quando você começa imitando, você começa meio sem identidade, então você vai ali procurando, até na vida mesmo, né? Por isso que na fase da adolescência os meninos tentam cabelo de um jeito, tenta de outro, roupa de um jeito, aí daqui a pouco gosta de uma coisa, gosta de outra e tal, porque está na fase de descobrir a identidade. Quem eu sou? Será que eu sou isso? Ah, não, eu sou aquilo? Não. Então a gente vai meio que tentando várias coisas até descobrir. Mas depois de um tempo a gente vai descobrindo o nosso lugar, a nossa identidade, Sim. o nosso estilo, né? E a naturalidade, ela é muito bem-vinda em tudo que a gente faz. O que for natural vai ficar mais leve. Porque se você entrar numa de se comparar e de querer fazer igual, isso também se torna um fardo muito pesado de carregar. Sim. Porque a máscara não dura o tempo inteiro. Uma hora você vai ter que tirar a máscara, uma hora você vai ter que ser você mesmo. E aí aquilo começa a pesar, entendeu? Então, para ser leve, até porque ministério é uma jornada, né? Não é uma corrida rápida, então para você aguentar a jornada do ministério, quanto mais leve for, melhor. Sim. Então, para ser leve, precisa ser de Jesus, porque é o fardo dele que é leve, então a convicção de que ele me chamou para isso, ele me capacitou para isso, é isso que ele quer que eu faça, isso dá uma leveza. E por outro lado, a naturalidade, eu vou ser eu mesmo. Então, né, durante um tempo eu fiquei também no início procurando referências, imitando. Às vezes eu percebia que até alguma frase que eu falava era igual àquele cara que eu ouvia muito. Só que com o tempo a gente vai encontrando o nosso lugar. Então, para quem está começando, beleza, normal, é natural você imitar mesmo. Mas o ideal é que você, com o tempo, vai descobrindo qual é o seu lugar, qual é o seu estilo, e não ter medo de ser quem você é. Sim. Entendeu? E ser isso mesmo e ponto. Entendeu? Sim, e eu acho que é uma questão que veio aqui na minha mente agora, é no seguinte: se você também não foi chamado para falar em público, tudo bem, entendeu? O corpo precisa de outras coisas. Às vezes eu acho que a gente limita muito o ministério da igreja a louvor e palavra. Sim. Né? Se eu não fui comissionado para nenhum dos dois, então eu não sou valorizado, eu não sou, né? Mas não é, cara. Se você não foi chamado para falar em público, tudo bem também, sabe? Deus você vai ser relevante onde você servir, sabe? Exato. Seja recepcionando alguém na igreja, seja no estacionamento da igreja, você vai causar uma relevância e um impacto no chamado que você foi, né, designado a fazer. Então, tudo bem também se você não foi chamado para falar em público. Né? Perfeito. Eu queria agora que a gente partisse aqui para um ponto que é a questão de contar histórias. Né? Como que isso ajuda no falar em público? Você pensar numa história que se relacione com o que você está falando, com o tema da sua mensagem, talvez começar a sua mensagem contando uma história, a importância de se contar histórias, né, no falar em público dessa técnica.
Os gringos chamam de storytelling, né? Storytelling. Então, assim, isso tem sido muito usado, até o que está em alta agora no mundo da comédia, do teatro, é o stand-up. Uhum. E o stand-up é exatamente isso, Contar é o cara histórias. falando em primeira pessoa, algo que aconteceu com ele vai contando aquela história, na maioria das vezes é fictícia, é só pela piada, Sim. e o cara vai ali, né, contando aquela história, onde ele faz parte daquela história e algumas coisas acontecem com ele, e ele vai, alguns pontos daquela história se tornam engraçados. E no mundo em que a gente vive, nos dias de hoje, a cultura, o momento em que a gente está, essa maneira de fazer discurso, contando história, ela é uma maneira muito relevante, muito assim atraente para esse momento. Houve um tempo em que essa maneira de estabelecer um discurso não era muito bem-vinda. Sim. Né? Então, teve um filme, eu acho que era anos 90, não sei se início ou final dos anos 90, mas é que o Tom Hanks faz, Forrest Gump, né? Sim. O cara que contava a história, né? Ele contava a história que aconteceu com ele, e o cara viajava. E ele é tido meio que como mentiroso no filme. Ele exagera as histórias e tal. Tanto que virou no popular Forrest Gump meio que um sinônimo de mentiroso. Quando o cara chegava contando muita história, porque isso e aquilo, beleza, valeu, Forrest Gump. É o cara que conta história que geralmente exagera, então é um pouco mentiroso. Então, houve um tempo em que isso não era muito bem-vindo. E, dependendo da história e do exagero, continua não sendo bem-vindo. Mas a maneira de você estabelecer o discurso contando a história, ela é muito cativante para os dias de hoje, para as novas gerações, principalmente. Então, é importante a pessoa que for pregar, ela conhecer a história daquela passagem que ela está pregando, para jogar o ouvinte dentro da história junto com ela, para que o ouvinte perceba o drama, sabe? Então, assim, eu vou pregar sobre os gaditas que se juntaram a Davi, e eles eram 11, e eram valentes, e lutavam muito, o maior valia por 1000, o menor valia por 100. Eles eram gaditas e lutavam, e foram vencedores, e nós vamos ser vencedores, e amém, glória a Deus. Ok. Pregou, está pregado. Passou a mensagem. Mas se você começa essa mensagem dizendo: Davi foi ungido por Samuel quando estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Então Samuel foi lá, achou que era o Eliabe, mas não era. Deus falou que ele estava vendo por fora e tem que ver por dentro. E o caçula, o mais novinho, estava lá no pasto. Samuel foi lá, ungiu Davi. Então só Samuel e Davi que sabiam. Depois o Samuel morre. Ninguém sabe que Davi é o escolhido de Deus para ser rei sobre Israel. Então, depois da morte de Saul, alguém precisa ocupar o trono. Então, o Isbosete, um filho dele que estava vivo, assume o trono, mas não é bem sucedido. Um reinado que dura muito pouco tempo, no máximo 2 anos. E aí Davi se apresenta diante dos anciãos, em Hebrom, inclusive, né? E ali os anciãos reconhecem, não, você é o escolhido. Sim. Samuel te ungiu, e aí os anciãos ungem a Davi novamente. Mas ele já não tinha sido ungido por Samuel? Sim, mas Samuel morreu. Samuel não estava ali para dizer, Deus escolheu ele. Inclusive essa expressão, o homem segundo o coração de Deus, significa isso. Deus escolheu ele. Sim. Às vezes as pessoas interpretam como Davi é um cara diferente, segundo o coração de Deus, uma espécie de perfeição, né, de intimidade maior com Deus. Nada a ver. O que significa, isso é uma expressão hebraica, né, um hebraísmo, é o jeito peculiar do hebreu dizer, eu quero isso. Então, se você entrar numa loja de sapatos, você olha o marrom e o preto. Aí o vendedor diz, e aí, vai levar? Então, o hebreu diria assim, o marrom é segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Inclusive, a gente, quando fala coração, a gente aponta para cá, né? O hebreu, quando fala coração, ele aponta para cá. O coração do hebreu é aqui. Guardei a tua palavra no meu coração. Onde é que você memoriza a palavra? Na mente. Então, ele aponta para cá. O coração aqui é uma perspectiva ocidental, greco-romana. Então, basicamente, segundo o coração, quer dizer, eu pensei, eu analisei e cheguei à conclusão de que escolho isso, quero isso, Legal. Tomei essa decisão. Então Deus diz, eu escolhi esse cara, ele é segundo o meu coração.
E aí os anciãos reconhecem, não, a gente reconhece a unção de Samuel sobre você. Então eles ungem novamente a Davi para testificar para a nação, olha, nós, os anciãos, os líderes, os mais experientes, os mais respeitados, estamos chancelando a unção de Samuel, Davi é o novo rei. E aí ele começa a reinar, e aí sim ele precisa de um exército, e alguns homens de guerra valentes começam a se apresentar para ajudá-lo no início do seu reinado. É aí que entram os gaditas. E agora eu começo a pregar sobre os gaditas. Então, eu pregar sobre os gaditas, começar dizendo, eles eram da tribo de Gad e vieram ajudar Davi, é uma coisa. Eu começar lá na unção e vir caminhando. Quando eu chegar no gadito, o povo está dentro da Bíblia junto comigo. Já sabe tudo. Entendendo o drama. Caramba, Davi, rei e tal, e Saul, e como é que estava a nação e aquela coisa, e Saul tinha acabado de morrer numa guerra de forma vergonhosa, por isso ele suicidou, porque ele não teve como lidar com aquela vergonha. E percebe o drama envolvido naquela situação? Então, quando você joga a pessoa na história junto com você, para ela sentir o drama da passagem, isso tem uma capacidade muito maior de falar ao coração das pessoas. Né? É basicamente o que as séries, novelas fazem, né? Eles se jogam para dentro da drama. A gente precisa fazer isso no falar em público. E para isso a gente precisa usar muito entonação de voz e linguagem corporal, né? Qual a importância dessas duas coisas assim dentro do discurso para você? Então, a entonação de voz, ela ajuda a passar a emoção do que você está falando. Então, se a pessoa fala, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Então, o cara falou uma coisa, né, e demonstrou outra. A entonação da voz dele não está coerente com a mensagem que ele trouxe. Como assim, eu estou muito feliz de estar aqui? Né? Ei, eu estou muito feliz de estar aqui com você. É diferente. Então, a entonação ajuda nisso, a você passar a emoção. Porque um discurso escrito, ele é muito frio. Sim. O que dá o calor, o que dá emoção a um discurso é a entonação. Então, se você ler aquele discurso de maneira, né? Bom dia, estou muito feliz de estar aqui nesta manhã. Eu gostaria de... Então, você não passa a emoção. Então, bom dia, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ou então, bom dia, é com muito pesar que estamos aqui nesta manhã para fazer o culto fúnebre do irmão fulano de tal. Então, se você está num sepultamento, você está fazendo um discurso, a voz está mais embargada, ela está mais baixa, ela está mais grave, para demonstrar o sentimento daquela situação. Se você está num aniversário, num casamento, numa festa, num congresso, alegria, para cima! Você fala sorrindo, então isso ajuda a transmitir a mensagem. Você coloca o que você está falando em coerência com a entonação da sua voz e com o que você usa com o seu corpo. Né? Uhum. Então, assim, isso é escola de oratória romana, porque nós temos duas escolas, né, de oratória. O discurso no estilo grego, que valoriza mais o conteúdo do que a apresentação, e a escola romana, que valoriza mais a apresentação do que o conteúdo. Na minha leitura, eu acho que o ideal é o equilíbrio. Sim. É você falar com conteúdo, mas também entregar de uma forma que seja mais agradável, mais convincente, mais impactante para quem ouve. Então, esse é o ideal e essa é a importância de entonação de voz, usar gestos, ilustrações, contar histórias, né, interagir com o auditório, né, com quem te ouve, seja a igreja, seja qualquer outra coisa. Essa interação é muito importante. O uso do humor, né, o uso de histórias também tristes, impactantes, uma exortação. Então, o cara vai exortar, ele precisa usar um tom exortativo. Vamos prestar atenção, irmãos. Então, o cara que quer animar, ele, vamos ficar alegres, irmãos. Então, a entonação precisa casar com o conteúdo da mensagem e, unindo essas duas coisas, a gente consegue encontrar um equilíbrio que se torna muito saudável na pregação. E às vezes eu vejo que algumas pessoas eles querem bater de frente contra essa cultura, né? Tipo assim, não, eu quero que as pessoas me valorizem pelo meu conhecimento. Então, eu vou dar o meu discurso sempre no mesmo tom de voz, não vou alterar nada e vou continuar. Só que você acaba tornando o seu conhecimento irrelevante, né? Porque você não faz a leitura do público que você está
você está passando a mensagem, e aí você tem muito conteúdo, muito conhecimento, mas por causa de uma entrega mal feita, aquele conhecimento não vai ter tanta relevância na vida das pessoas, né? A entrega é muito importante, como você entrega o seu discurso. Sim. Por isso que a homilética é a ciência ou arte de preparar e pregar um sermão. Então, quando você começa a preparar, ali já tem homilética. Sim. Né? Então, você vai buscar o conteúdo, vai organizar, dependendo do tempo que você tem, do propósito. Então, você vai ter que tirar algumas coisas, você vai ter que polir, aparar algumas arestas, abrir mão daquilo que não é tão relevante e ficar só com o que é realmente importante para que o discurso caiba naquele tempo e fique o mais impactante possível. Então, o preparo já é um exercício homilético, de você escolher quais ideias. Então, você teve 10 ideias, mas o tempo que você tem só cabe 3. Dessas 10, quais são as 3 mais impactantes? Então, você precisa ter um feeling, né? Ali um sentimento, uma sensibilidade apurada de, para aquele público que eu vou falar, essas 3 ideias são mais relevantes. Vou abrir mão dessas outras 7. E é esse feeling, é essa sensibilidade que, na minha percepção, ela pode ser exercitada, mas ela é principalmente dada pelo Espírito de Deus. Sim. Ele vai orientando. Você olha para um texto e fala, cara, isso aqui eu não posso deixar de falar. Então, quando o Espírito está conduzindo, é Ele que concede o dom, e é Ele que usa, e é Ele que convence, é Ele que faz a obra. Então, contar com a ajuda de Deus é muito importante. Daí a importância da intimidade com Deus, da oração, né, de você deixar Deus te usar a partir do primeiro minuto do preparo daquele sermão até o último minuto da entrega daquele sermão, para que ele aconteça de maneira mais eficiente. Porque qualquer um que abrir a boca e falar da Bíblia, Deus vai estar falando. A questão é se vai ser mais ou menos eficiente. Então, a homilética ela não vai fazer o pregador. O pregador é vocacionado, capacitado por Deus. O dom da palavra é dado pelo Espírito. Porém, se você tiver mais ferramentas, se você se dedicar mais, se você lustrar o seu dom, isso vai brilhar mais, resplandecer mais a glória de Deus naquilo que você está fazendo. Sim, porque no final, a gente está falando aqui de técnicas, de coisas que, né, importantes na oratória, mas o primordial na vida de quem prega na igreja, né, de quem fala em público em uma igreja, é a unção, cara. É você pregar a palavra, você ser vocacionado e você ter relacionamento com Deus ali para você trabalhar isso e entender a unção que foi colocada sobre você, né? Quando as pessoas perguntam assim, quanto tempo você demora para preparar um sermão? Qual que é a sua resposta? É uma vida, né? Uma vida, porque se no sermão eu uso uma ilustração de uma história que eu vivi na infância, ou que meus pais viveram enquanto eu ainda estava na barriga da minha mãe, quer dizer, esse é o tempo que eu demorei para preparar aquele sermão. Sim. Tudo que a gente vive, tudo que a gente experimenta com Deus e no mundo, serve como base para o sermão. Afinal de contas, a mensagem ela passa muito mais pela vida do pregador do que pelo conhecimento do pregador. Sim. Então, é muito importante essa convicção do chamado, da vocação, da unção de Deus. Ungir é separar para um determinado propósito. Então, quando a gente compreende, eu fui separado por Deus para fazer isso, isso gera em nós uma convicção. Não quer dizer que não vai dar frio na barriga, que a gente não vai se sentir inseguro. Então, essa insegurança, esse medo, esse frio na barriga, até certo ponto ele é saudável. Quando passa desse ponto, então a gente precisa rever e questionar a vocação e a unção. Sim. Será que Deus me chamou realmente para isso? Então, o frio na barriga não pode sumir. Quando a gente começar a pregar sem o frio na barriga, sem o medo de dar errado, sem aquele sentimento de dependência total de Deus, cara, se Deus não me ajudar, eu estou lascado, eu vou fazer muito feio, eu vou mandar muito mal. O dia que você pregar sem esse sentimento, para de pregar, porque você está fazendo só palestra. Né? Não tem mais Deus no processo, não vale a pena continuar com isso. Sim. O que você falou da questão da a vida mais importante que o conhecimento, na hora eu me lembrei de Paulo, né? O Paulo que tinha conhecimento, ele pregava uma coisa, mas aí a vida dele, né, ele tem aquela experiência, aquele encontro com Jesus, e a mensagem dele muda de rumo, né?
de acordo com a vivência que ele teve com Jesus. Então, nem sempre é só o conhecimento. Na verdade, não é só o conhecimento, mas as experiências que Deus vai nos dando durante a nossa vida, que não devem ser, lógico, algo para a gente criar uma nova doutrina ou mudar a palavra de Deus e criar uma teologia baseada na experiência, mas que são importantes para a gente poder afirmar a palavra de Deus. Né? São importantes para a gente poder confirmar, olha, a Bíblia diz isso e Deus me fez viver isso para confirmar o que a palavra diz. Né? Eu acho que encontrar esse equilíbrio é muito importante, porque às vezes o cara vai querer pregar, ou a mulher vai querer, né, pregar, e ela vai lá e fala só da vida dela. Sabe? Ah, não, isso, e cadê a palavra? Sabe? Porque a experiência falha, a palavra não. Porque você pode ver a mesma experiência que eu e tirar lições diferentes, você pode ver a mesma experiência que eu e lidar com tudo isso de forma diferente. Mas a palavra não, ela não falha, né? Não volta vazia. Exato. A palavra que não volta vazia é a de Deus. Sim. Né? A do pregador é vazia. Se não tiver a palavra de Deus. Exatamente. Se não botar a Bíblia, vai voltar vazio, não tem jeito. Sim. Então, foi bom você usar o exemplo de Paulo, porque não tem ninguém na Bíblia que tem um currículo maior e melhor que o de Paulo. Sim. Ninguém. Nem Moisés, que estudou e foi preparado no palácio para ser um possível faraó, caso morresse todo mundo e só ficasse ele assumiria o trono, mesmo sendo um filho de criação, mas os primeiros 40 anos que ele viveu ali como neto do faraó. Então, na dinastia, é o menino que vai assumir, o menino mais velho. Então, na morte do filho mais velho, do neto mais velho, poderia o trono cair na mão dele. Sim. Então, todos os homens, né, descendentes ali dos faraós, eles eram ensinados, treinados e estudavam tudo que o Egito tinha, que era muita coisa. Né? O Egito tinha medicina, tinha engenharia, tinha astronomia, né? Muita coisa do que a gente conhece hoje. Cara, como que eles construíram aquelas pirâmides? Sim. Naquele tempo, sem a tecnologia que nós temos? Então, os caras eram bons. Então, Moisés aprendeu muita coisa, mas o currículo de Moisés, de longe, é menor e menos impactante que o de Paulo. Cara, Paulo era de Tarso, portanto, ele era playboy, era rico. Era rico. É igual se a gente falasse assim, o Paulo era do Espírito Santo. Onde ele nasceu? Ele nasceu em Vitória e foi criado em Jardim Camburi, Jardim da Penha, ou na Praia da Costa, Praia do Canto. Ok, a gente já sabe mais ou menos o estilo de vida desse cara. Então, Jesus é de Nazaré. Ok, é pobre. Paulo é de Tarso. Opa! Aí Paulo é de Tarso, estudou com Gamaliel e tinha cidadania romana. Nossa, então ele era playboy mesmo. Entendeu? Então, imagina o currículo desse cara. O cara é poliglota. Ele lê e escreve hebraico, fala aramaico, ele fala grego e e latim, que é a língua romana morta, o grego é mais falado, mas para ser cidadão romano você precisa conhecer o latim. Ele estuda em Alexandria e ele é uma espécie de engenheiro do primeiro século, ele é fazedor de tendas, ele constrói casas daquele tempo, uma espécie de arquiteto. Sim. Então o cara faz uma faculdade religiosa, uma faculdade teológica com Gamaliel, que era um dos melhores professores de teologia da época. Ele estuda filosofia, arquitetura / engenharia em Alexandria, e ali, por estar em Alexandria, ele é obrigado a estudar filosofia e a língua grega, ele domina. E aí esse cara, ele é cidadão romano, que é o império da época, e além de ser poliglota, engenheiro, cidadão romano, e fez teologia com o melhor cara da época, ele ainda é do grupo mais importante da sua religião, que são os fariseus. E pertence ao grupo especial da religião, que é o Sinédrio. Olha o currículo desse cara. Se fosse hoje em dia, o cara é poliglota, o cara é engenheiro, estudou em Harvard, entendeu? Cidadão americano, fez teologia, doutorado lá em Massachusetts, sabe? Então, assim, o currículo do cara é impressionante. Para o primeiro século, o cara é um absurdo. Não é à toa que metade do Novo Testamento é dele. Sim. O cara é muito capacitado, o cara tem um currículo invejável. E aí, esse cara, com esse currículo,
ele fala duas frases que para mim, assim... Eu já estou aqui viajando. É tenso, cara, é tenso, porque a gente começa a estudar e a gente começa a achar que sabe alguma coisa. Aí, cara, o Paulo constrange a gente demais, porque o cara com um currículo desse, primeiro ele diz assim, ó, eu não considero a minha vida como preciosa. Nada do que eu vivi, nada do que eu sei, nada do que eu sou é importante para mim. A coisa mais importante para mim é pregar o evangelho. Meu Deus. Caramba, então quer dizer que as línguas que você fala, a filosofia, a engenharia, a cidadania romana, o sinédrio, a teologia que você tem, tudo isso não vale nada se você não pregar o evangelho? Ele diz, é isso aí. Ok. Aí depois ele diz para a igreja, olha, quando eu converso com vocês, quando eu prego e ensino vocês, eu não ensino nada do meu currículo. Eu ensino Cristo e esse crucificado. Aí eu falo, cara, para com isso, Paulo. Como que você tem um currículo gigante desse e na hora de pregar você não usa o seu background, você não usa a sua história, você não usa tudo que você aprendeu em Alexandria, em Jerusalém com Gamaliel, tudo que você viveu no Sinédrio. Aí ele vira e fala assim, cara, tudo isso eu considerei como esterco. É esse versículo que eu estava na mente. Isso tudo é bosta de boi. Se eu não pregar o evangelho, não valeu de nada. Falei, cara, então parei. Parei com tudo. Eu estava viajando nesse, considerei tudo como esterco para ganhar a Cristo. Às vezes eu acho que falta essa humildade para a gente poder falar em público, sabe? Eu vou considerar tudo como esterco para quê? Para que Cristo seja glorificado no que eu falar. Isso. Não que seja a minha experiência, o meu conhecimento, né? Porque às vezes a gente sobe cheio de conhecimento. A gente fala, não, porque no grego, porque no hebraico, porque no aramaico, porque nisso, porque o contexto e tal. E Deus não fala, né? Porque a gente está querendo falar demais. Está deixando o nosso conhecimento falar demais. Mas quando eu falo assim, não, eu vou usar isso como um recurso. Vou falar de novo, porque eu acho que saiu o som dele. Tranquilo. Quando a gente fala, não, eu vou usar isso como um recurso, mas quem tem que ganhar é Cristo. Não é o meu conhecimento. Né? Então, a gente não está dizendo aqui que o conhecimento não é importante. Sim. A questão, eu volto a Efésios 4:11. É você saber em qual daqueles 4 você está. Você é apóstolo, você é enviado para desbravar, para começar a implantação do reino num determinado lugar. Porque eu leio, Marquinhos, Efésios 4:11, como o processo de plantação da igreja. Sim. E de uma igreja. Então, a igreja, com I maiúsculo, a igreja de Jesus espalhada sobre a terra, a igreja que, como nós conhecemos, neotestamentária, iniciou ali em Atos 2, tem gente que acha que iniciou na ressurreição, na cruz, tem gente que acha que já iniciou lá no deserto com o povo, lá com Abraão, ok, independente de onde começou, né? A igreja tem milhares de anos, no mínimo quase 2000 anos, no mínimo. Então, quando a gente olha para a história dessa igreja com I maiúsculo, que é o povo de Deus, e onde estiverem reunidos em nome de Deus ele estará, quando a gente olha, esse é o processo de plantação. Alguém desbravou, alguém deu a exortação, alguém deu a solução e alguém pegou para cuidar e ensinar. Sim. Para capacitar, para que dali saiam mais outros que vão desbravar, que vão exortar, que vão chamar e vão ensinar e cuidar. Então são 4 ministérios. Embora sejam 5 palavras, são 4 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Pastor e mestre são 2 características do mesmo ministério. Entendi. Por quê? Então note bem, eu comecei a minha fala dizendo, o conhecimento é importante. A gente não está dizendo que ele não é importante. Sim. A questão é, para que o conhecimento? Porque se você é apóstolo, o conhecimento tem que ter esse propósito, para desbravar. E para profeta, para evangelista ou para pastor e mestre. Então, eu que tenho essa convicção de que eu sou pastor e mestre, Deus me chamou para cuidar e ensinar, então o conhecimento para mim, ele só faz sentido quando ele tem esse propósito, para cuidar de alguém ou para ensinar alguém. Sim. Então,
Por que é que eu leio esse texto desse jeito? Porque eu tenho acesso ao conhecimento desse versículo no grego, no original. Então, a dinâmica do texto sugere que são 4 ministérios. Tem muita gente que lê esse texto e separa pastor e mestre. Pastor é aquele cara que visita, que bate papo, que abraça, que aconselha. Ó, pastorzão. O mestre é o cara que é bom de púlpito, que dá um estudo bíblico, que é o professor de EBD. Não, fulano é mais mestre, fulano é mais pastor. Cara, não tem como dissociar. Como disse o Dr. Shedd, são os 2 lados de uma mesma moeda. E eu estudei, assim, exaustivamente esse texto. Mais de 40 comentaristas. Nenhum exegeta, hermeneuta, sugere que são 2 ministérios. Isso é da cabeça de quem lê de maneira superficial. E tem como provar isso. Por isso a importância do conhecimento e de conhecer os originais. Sim. Então, o texto está assim... E ele mesmo, ou seja, Jesus, né, deu uns para, aí no grego é tous de apóstolos, tous de profeteus, tous de euangelistas, tous de poimenas kai didáscalos. Kai é conjunção aditiva, é o e, pastores e mestres. Então, se pastor e mestre fossem ministérios diferentes, a dinâmica seria desde o início. Tus de apóstolos, tus de profeta, tus de evangelista, tus de poimenas, tus de didáscalos. Sim. Mas não é, tus de poimenas kai didáscalos. Então é pastor e mestre. Conjunção aditiva, uma coisa mais a outra. Entendeu? Então, como eu sei que eu estou nesse ponto, então, para mim, o conhecimento só faz sentido quando eu vou usar aquele conhecimento para cuidar de alguém ou para ensinar a alguém. Então, quando o cara se reconhece no primeiro, cara, eu sou o desbravador, eu sou o que vai na frente, que começa, que planta, que tal. Então, beleza, você precisa que o seu conhecimento seja exercido nessa perspectiva, com esse propósito. Senão, não adianta. Sim. E assim sucessivamente. O cara que é profeta, que vai exortar, que vai chamar atenção. Claro, estou falando aqui numa perspectiva continuista, Sim, equilibrada, saudável. A gente sabe que tem os cessacionistas, os caras que acham que os dons do Novo Testamento eram para a igreja primitiva, permaneceram lá e não alcança a igreja hoje em dia. A gente respeita, entende, mas nesse sentido eu discordo. Eu penso que os dons continuam para edificação da igreja, porque ela continua sendo plantada. Sim. Um lugar que não tem igreja e amanhã passar a ter igreja, é uma igreja primitiva para aquela localidade. Sim. É a primeira vez que tem igreja ali. Sim. Então, é nesse sentido que eu sou um cara continuista. Eu tenho mais facilidade, não estou dizendo que está mais certo. Eu tenho mais facilidade de ler o Novo Testamento. Ele faz mais sentido para mim hoje, lendo na perspectiva continuista. Sim. Agora, claro, de maneira equilibrada, sem os exageros, claro, né? Sem algumas coisas que não são... Sem as bizarrices. Sem as bizarrices, exatamente. Mas, Manu, eu deixei intencionalmente essa dica por último, porque é uma dica muito simples que ajuda muito no falar em público, que é respiração. Respiração. Às vezes a pessoa vai esperar assim, vamos fazer um grande finale com a dica de ouro para falar em público, a pessoa vai falar assim, agora vai passar a técnica que vai bombar. Não, é simples. Essa é a dica de ouro, porque você pode jogar todo o trabalho fora se você não respirar direito. Então, parece óbvio, né? Olha, para pregar bem você precisa respirar. Aí todo mundo vai ouvir, claro, se eu não respirar eu vou morrer. Mas o que geralmente acontece? A pessoa fica nervosa e ela começa a respirar de maneira curta. Então, irmãos, estamos aqui. Essa respiração curta, ela não oxigena direito. E não chega o oxigênio no cérebro. A pessoa, para falar bem, ela precisa estar pensando bem. Ela precisa que o cérebro, né, que os neurônios façam as sinapses corretamente e de maneira rápida e ágil. Quanto mais oxigênio, o oxigênio é o combustível do cérebro. Sim. Tanto que se faltar oxigênio no cérebro, já tem uma morte cerebral. Então, o oxigênio é o combustível do cérebro.
Se você estudou, se você vai falar, você precisa que seu cérebro esteja ali em alta rotação. E um carro, para andar em alta rotação durante uma quantidade grande de tempo, ele precisa de muito combustível. Sim. Então, quanto mais você respirar, mais combustível você está dando para o seu cérebro. Melhor ele vai trabalhar. Sim. Então, vai evitar os brancos, que de vez em quando acontece, vai evitar alguns lapsos, esquecimento. O cara está pregando, ele pula do primeiro ponto para o terceiro, para o quarto. Quando ele vê, ele terminou, gente, eu preguei e não falei do segundo ponto. Nossa, por que isso acontece? Porque você não respirou direito, entendeu? Sim. Então, essa é uma dica de ouro que eu dou para todo mundo, inclusive para seminaristas ou bacharéis em teologia. Na denominação batista, a gente tem um negócio chamado concílio, que é o exame de um bacharel em teologia para que ele seja consagrado e ordenado ao ministério pastoral. Ele passa por uma série de provas, né? Como se fosse a OAB. O cara faz direito, ele é bacharel em direito. Ele só vai se tornar advogado depois que ele passar na prova. Então, o primeiro exame é um exame de documentos. O cara precisa providenciar alguns documentos e a denominação basicamente vasculha a vida do cara inteira. Então, o cara tem que trazer documentos que comprovem um monte de coisa da vida dele, inclusive financeira, moral, ética, civil, criminal. A vida do cara é vasculhada, senão ele não é consagrado, não é ordenado. Não está apto, né, e aí, após esse exame de documentos, o cara se propõe a fazer uma prova oral, onde ele vai ser examinado por um outro pastor, na presença de vários pastores da região em que ele atua, e aí o pastor dele convoca esse concílio, que é convocar as igrejas co-irmãs, né, pertencentes à denominação, e como teoricamente o pastor da igreja é o cara que mais sabe Bíblia e teologia da igreja, então os pastores vêm representando suas igrejas e formam aquele concílio, onde o cara é examinado primeiro na conversão dele, depois no chamado, depois Bíblia, teologia, ética e história da igreja / história dos batistas. Ele precisa responder toda e qualquer questão que for feita nessas áreas. Ele é obrigado a responder ou, se não souber, dizer que não sabe. Sim. E ele só pode usar a Bíblia pura, seca, entendeu? Não pode esboço, não pode anotação, nada. É o cara com a Bíblia e a igreja do candidato é convidada para participar e assistir ele. E aí isso dura 2, 3, 4, às vezes 5 horas. E o meu concílio teve quase 100 perguntas. E é assim, então o cara é examinado de maneira exaustiva até que ele seja aprovado. E aí sim, marca-se a consagração, a ordenação desse obreiro. Então, muitos alunos, seminaristas, bacharéis, eu participo de muitos concílios, geralmente eu sou examinador nos concílios, e aí, por conta, né, da minha pegada teológica e tal, e de ensino, e muitos deles me procuram para pedir ajuda, orientação, né, o que eu estudo, como é que eu preparo para essa prova. E aí eu dou várias dicas, e essa eu deixo para o final, e eu falo, agora é a mais importante. Respira. Respira. Se você não respirar, você vai esquecer, vai dar branco, você vai se enrolar. Então, respira. Começou a falar, respira, bebe um gole d'água, respira fundo, que aí o oxigênio vai, seu cérebro funciona melhor e você se sai melhor. Então, parece boba, mas é a dica mais importante. Respire fundo. Meu Deus, Manuzão, é sempre uma honra conversar com você, porque assuntos que parecem simples se expandem e a gente vai alcançando uma profundidade muito grande. E eu tenho certeza que essa conversa também vai ser muito edificante, como foi a nossa primeira conversa, que foi uma conversa sobre ministério pastoral, né? Então essa eu tenho certeza também que vai ser muito edificante, muito profunda. Quero te agradecer por disponibilizar o seu tempo, sempre disponível a nos atender, a estar com a gente. É uma honra poder caminhar com você, ser inspirado pela sua vida e espero te receber mais vezes aqui no podcast para a gente estar sempre conversando sobre mais e mais coisas. A alegria é minha, a honra minha. Eu repito as suas palavras para você, eu sinto a mesma coisa, é muito bom
ser seu amigo, caminhar com você. Você também me inspira, você também é referência para mim. Eu amo muito sua vida, seu ministério. Amém. Inclusive, falando em pregação, essa que você fez recentemente, trevo de 4 folhas Sim. e cruz de 4 pontas, foi genial, achei maravilhoso. E, cara, continua nessa pegada. O livro, né, tá aí, para quem não sabe, ó, Deus não precisa de você. Não precisa. Novo livro aí do Marcos, primeiro de muitos, recomendo, já tô lendo, é muito bom. Cara, continua, só vamos e é nóis. Isso aí. Então, muito obrigado por você ter assistido nosso podcast. Vou aproveitar que o Manu já começou a merchan. No mês de dezembro saiu o podcast do livro, mas hoje eu quero fazer mais uma vez, o livro Deus Não Precisa de Você. Se você quiser adquirir, você pode entrar em contato pelo meu Instagram, tem o link lá na minha bio, tem o e-book na Amazon, você pode pedir o seu livro físico, a gente manda para onde você quiser, tá? Espero que Deus te abençoe, que esse tempo tenha sido bom para você. Não esquece de deixar o seu like aí embaixo, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal, que isso é muito importante, isso gera engajamento. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que muita gente se interessa pelo assunto de falar em público. Então, vai lá. Que Deus te abençoe. A gente está honrado aqui de poder gravar esse conteúdo para você. E até o nosso próximo podcast. Valeu!